últimos dois, se não falha a memória, foi isso? Funcionários, 19 mil funcionários se ausentaram da empresa, saíram da empresa nos últimos... A minha gestão. Do período que eu estou lá, Sim. nós entramos em junho do ano passado com 117 mil, a data, o número mais recente que tem dessa semana é de 108 mil. Então, cerca de 9 mil. E buscando esse corte, essa austeridade, eu questiono ao senhor, presidente, se existe também alguma contrapartida por parte da própria empresa em reduzir questão de funcionários comissionados, que é natural, diretores, assessores, que existem em toda e qualquer empresa, se concomitante ao que está sendo feito também em outros gastos, também está sendo feito na gestão central em relação a esses cargos comissionados que nós sabemos que existe, não só nos Correios, mas também nas empresas ligadas aos Correios. Era esse o meu questionamento. Senhor presidente, só para receber agora, que bota TST afirma que entregar cartas é atividade de risco e condena Correios. A entrega de correspondência é uma atividade de risco acentuado. Este foi o entendimento da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho ao condenar os Correios a indenizar por danos morais em 20 mil um carteiro que sofreu assalto e sequestro durante o trabalho. Conforme informação do jornal Valor Econômico, o carteiro foi rendido por 2 criminosos enquanto dirigiam a caminhonete dos Correios. Foi então obrigado a seguir outro veículo. Após 1h30 rodando, os carros pararam e as mercadorias foram transferidas para o veículo dos assaltantes. O trabalhador foi deixado na BR-040. Para os ministros do TST, a atividade de entrega de correspondência tem riscos grandes para os trabalhadores, pois eles são com frequência alvos de ações criminosas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Passa a palavra do senhor Guilherme Campos. Muito bem, vamos lá. Vamos aos esclarecimentos. Eu acho que é muito caro e muito precioso essa presença nacional e essa capilaridade que os Correios construíram ao longo dos seus 354 anos de história. Está presente nos 5.570 municípios do país, com mais de 6.500 agências próprias, 4.500 agências comunitárias e 1.000 agências franqueadas. Eu acho um ativo da empresa muito importante e muito valioso. Me justificando pelas ausências aqui da mesa, deputado Áureo, para atender os seus colegas deputados que, aproveitando a minha estada aqui na Câmara, vieram reivindicar e pleitear a manutenção de agências, cada um em sua localidade. Eu estou aqui desde as 10 horas, horário que foi marcado pela audiência. O presidente também aqui estava, aguardando o senhor que estava em audiência em um Ministério da República, e faz parte da atividade parlamentar. Nós entendemos isso, não reclamamos. E, aproveitando aqui, eu estou à disposição de todos os deputados que tiverem demandas de agências, demanda dos Correios, nós atendemos e atendemos a todos. Por isso, eu peço desculpas se tive que me ausentar para tentar atender aqui ao lado deputados com essas demandas. Nós achamos e repetimos, temos a convicção a respeito da privatização. Não faz parte, eu dizia logo no início da minha chegada aos Correios, que essa pergunta tinha que ser dirigida ao presidente Michel Temer. Privatização não cabe ao indicado para ocupar essa função de presidente dos Correios, e sim é uma questão de governo. E o presidente Michel Temer, por diversas vezes, ministro Gilberto Kassab, por diversas vezes, e eu, por diversas vezes, já nos colocamos contrários à privatização dos Correios. É uma definição de Estado. Só que tem uma lição de casa para fazer. Os Correios têm que se mostrar viáveis, os Correios têm que se mostrar que estão prontos para enfrentar essa mudança de mundo. Os Correios, o mundo que os Correios foram concebidos é completamente do mundo que nós estamos hoje. É uma
uma realidade que nós não temos como fugir. E só para justificar, pegando aqui um exemplo dos últimos 5 anos e fazendo um comparativo. O comparativo do mundo do monopólio, que é o mundo postal. Correspondências. De 2012 a 2017, fazendo aí uma extrapolação do número de objetos postais de cartas, nós vamos ter aí um decréscimo da ordem de 23% no número de objetos. Nós tivemos em 2012 8 bilhões e 900 milhões, 2013 8 bilhões e 600 milhões, 2014 8 bilhões e 500 milhões, 2015 8 bilhões e 300 milhões, 2016 7 milhões e 400 e 2017, número fechado do primeiro semestre, 3 bilhões e 300, e fazendo aí uma projeção otimista, fecharemos o ano de 2017 com 6 bilhões e 900 milhões de objetos, correspondências entregues. É a realidade, eu não estou inventando, é estatístico. Paralelo a isso, nós temos um crescimento nas encomendas, que é a grande alternativa que os Correios têm hoje para enfrentar essa mudança na sua atividade. Só que é uma alternativa que tem que ser enfrentada em cima de um outro cenário. É um cenário concorrencial. Os Correios não têm o monopólio da entrega de encomendas pelo país. 2012, foram 178 milhões de encomendas. 2013, 193. 2014, 209. 2015, 222 milhões. 2016, 233. E 2017, no primeiro semestre, 122, em ritmo acelerado de crescimento, e nós com a expectativa de fechar esse ano com pelo menos 250 milhões de encomendas. Então, nós estamos traçando aqui um futuro muito claro e um cenário que aconteceu em todas as empresas postais do mundo. É o decréscimo da atividade postal do monopólio, as cartas, e uma migração e ocupando o cenário das encomendas, que é concorrencial. Esse cenário está claro. Nós não estamos inventando a roda. E quem não estiver preparado para enfrentar essa realidade vai ficar pelo caminho. Dentro daquilo que o deputado Áureo nos perguntou a respeito de novas atividades e de novos serviços, nós estamos colocando tudo isso em prática dentro de um plano muito bem elaborado, com uma estratégia de começo, meio e fim, ações de curto, médio e longo prazo, para que a empresa possa se posicionar e continuar existindo como uma grande prestadora de serviços para o Brasil. Paralelo a isso, vem a grande polêmica do fechamento de unidades. Essa presença nacional, essa capilaridade é muito cara, já falei anteriormente. Fechar, eu não gosto de fechar. Não gosto. É uma opinião pessoal mesmo. Demorou muito para chegar desse jeito. Agora, tem, principalmente em grandes centros, uma superposição de unidades. E isso é o que foi autorizado por nós, que fosse apresentado um plano, e esse plano nos dá tranquilidade que as agências fechadas, aonde haja superposição, não interfiram nas nossas atividades. Existia um plano anterior de fechamento das agências em localidades mais remotas. As agências em localidades remotas não significa no Brasil desconhecido, mas significa, inclusive, e principalmente, em grandes centros, em distritos mais afastados, em locais onde a necessidade dessa agência é discutível. E eu tomei por uma prática muito simples, presidente e deputado Áureo. Onde houver manifestação da sociedade, através dos seus representantes, nós suspendemos e avaliamos a continuidade ou não daquela agência. É prática recorrente da empresa. E, na grande maioria das vezes, nós suspendemos o fechamento e garantimos a manutenção.
Agora, localidades onde o fechamento não foi questionado por ninguém, é sinal que ali não era necessário. Então, ali foi fechado. Uma maneira muito clara e muito transparente, para não enganar ninguém. Franquias. Franquias é uma alternativa para que a empresa possa garantir a sua presença. E a empresa estará apresentando, nesse segundo semestre, uma nova proposta de franquias desenhada para estar ocupando, em cada município, em cada situação, com uma franquia adequada àquela localidade. Vamos instituir aí a figura do microempreendedor postal, que possamos ter a nossa presença através de pessoas, preferencialmente dos próprios Correios, que se aposentaram e possam dar continuidade na sua atividade produtiva como um prestador de serviço da empresa através da franquia. É uma proposta que está em gestação e será apresentada ainda esse ano. Isso é com a franquia. Hoje nós temos em atividade aproximadamente 1.000 agências. São 1.000 agências que se localizam principalmente aonde tem atividade econômica, onde tem capacidade delas serem um bom negócio. E, presidente, onde eu vou pelo Brasil afora, as pessoas vêm recorrentemente, viu, Igor? Primeira coisa, nossa, o serviço do Correio está ruim. Carta não chega, a encomenda que está atrasada. Mas daí, no particular, vem, presidente, como é que eu faço para ter uma agência dos Correios? Todo mundo quer ter uma agência franqueada dos Correios. É um grande negócio. É um grande negócio. Teremos a oportunidade, através de um processo licitatório, transparente, para que, através da disputa local, cada um possa se posicionar e apresentarem uma proposta de atividade junto aos Correios. Proposta de licitação que, no caso específico do Banco Postal, que é a parceria que nós temos com o Banco do Brasil, na renovação dessa parceria, na busca de novos parceiros, essa concorrência foi deserta. Não apareceu nenhum interessado no Brasil na oportunidade de estar participando do correspondente bancário dentro dos Correios, que é o Banco Postal. Em função disso, nós fizemos uma renovação com o Banco do Brasil por mais 3 anos. E o Banco Postal, que em mais de 1.800 municípios do país, é a única possibilidade que as pessoas têm de ter uma presença do sistema financeiro, mesmo que seja através do correspondente bancário, é a única possibilidade. Nós somos sensíveis a isso, porém, por iniciativa dos sindicatos pelo Brasil afora, alguns estados legislaram sobre um assunto que é de competência federal, que é o assunto do sistema financeiro, e impuseram a obrigatoriedade de vigilância armada em todas as agências dos Correios que tenham o serviço do Banco Postal. E na imensa maioria das localidades onde isso é imposto, torna-se inviável para os Correios manterem a atividade do Banco Postal e uma vigilância armada. Nós comunicamos a esses estados, de cabeça, salvo engano, Ceará, Goiás, Tocantins e Rio Grande do Norte, que nós estaremos fechando as agências, o Banco Postal nas agências que não tenham condições de arcar com esses custos para a continuidade do serviço. E estamos abertos às parcerias com as prefeituras locais para achar uma solução para isso e comunicamos o governador, a Assembleia Legislativa, os tribunais da região, deputados e senadores dessa nossa decisão e conseguimos, especificamente no estado do Piauí,
uma suspensão dessa obrigatoriedade. E lá está funcionando, continua funcionando, através de um trabalho muito forte do deputado Júlio César, que fez uma diligência aqui no TST, fez uma diligência por todo o Estado e conseguiu essa suspensão. Repito, é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores e que tem essa anomalia de ser um assunto federal legislado estadualmente. Estamos abertos, queremos manutenção de serviço, só que nós não temos como pagar para trabalhar. E especificamente essa questão do pagar para trabalhar é um cenário que se repete nos últimos anos. O querido presidente Gândara fez uma série de apresentações de números, e esses números são números que refletem muito bem fatos acontecidos no passado, em governos anteriores. De 2007 a 2013, foram retirados do caixa da empresa, a título de antecipação de dividendos, como o presidente aqui colocou, mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais que foram tirados do caixa da empresa, 2007 a 2013, entre dividendos e antecipação de dividendos. Nós fomos atrás da antecipação de dividendos, porque o nosso patrão, que é o governo federal, tem o direito de puxar pelo menos 25% dos dividendos que a empresa produziu. Ele foi além disso, fez uma antecipação. Nós fomos atrás disso o ano passado, estamos indo atrás disso esse ano, e o valor atualizado desses recursos é da ordem de 4 bilhões e 800. Fomos atrás. A resposta, infelizmente, é que o governo federal não tem dinheiro, não tem como retornar essa antecipação para os Correios. 2007 a 2013. Tivemos, sim, o patrocínio dos Correios às Olimpíadas, patrocínio expressivo. Fizemos cortes expressivos e substanciais em todas as atividades de patrocínio da empresa, permanecendo com os principais spots que os Correios patrocinam há mais de 25 anos, com corte da ordem de 80%. Parintins, houve sim. O ano passado foi de 300 mil, esse ano foi de 600 mil, que é o mesmo valor que havia sendo praticado por todas as gestões anteriores. E aí eu vou fazer uma defesa do Estado do Amazonas, uma defesa dos trabalhadores dos Correios do Estado do Amazonas, e que tem em Parintins um motivo de orgulho e um motivo de projeção nacional. E os Correios estão lá presentes com esse valor há muito tempo, com a participação, inclusive, dos trabalhadores no lançamento dessa festa, que é um motivo de muito orgulho para os seus colegas do Amazonas. Nós, em 2015, realizamos um prejuízo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Em 2016, 1 bilhão e meio. Em 2015, desses 2 bilhões e 100, 1,600 se refere ao plano de saúde. Em 2016, desse 1,500, 1,800 se refere ao plano de saúde. Postal Saúde. Dos 108 mil trabalhadores na ativa, os 32 mil trabalhadores aposentados, mais seus dependentes, cônjuges, pais e mães, representam mais de 400 mil vidas dentro do plano de saúde, onde o custeio desse plano é da seguinte forma. O ano passado foi 93% a empresa, 7% dos trabalhadores. Este ano, primeiro semestre, 95% a empresa, 5% dos trabalhadores. É impossível que esse direito conquistado pelos trabalhadores à época do monopólio seja mantido nesse novo mundo que nós vivemos. E nós estamos conversando com os trabalhadores desde o início
Após nosso acordo coletivo, foi constituída uma comissão paritária para discutir o plano de saúde de outubro a abril desse ano, precisamente até dia 4 de abril. Não conseguimos chegar ao entendimento. No dia 7 de abril, nós levamos ao TST para uma mediação pelo TST a respeito do plano de saúde, com a seguinte proposta por parte da empresa. A empresa se responsabiliza e se propõe a pagar por 100% da saúde do seu trabalhador, na ativa e aposentado. E mais, do resultado da empresa, 15% se destinaria à complementação do plano de saúde para dependentes, cônjuges, pais e mães, de livre adesão por parte dos trabalhadores, fosse destacado para eles. Essa é a proposta da empresa. É uma proposta que eu repito para vocês, e vocês sabem, na presença de todos, que está, aliás, é a única proposta que existe na mesa da negociação até hoje. Nós iniciamos em 7 de abril. 7 de abril. Nós estamos aí aguardando uma definição por parte da Justiça do Trabalho para que possamos dar continuidade, porque é impossível uma empresa que está atuando hoje no mundo que é concorrencial ter seu custo de 2/3 em salários e benefícios. Precisa ser adequado a uma nova realidade. E o plano de saúde responde por mais de 10% do faturamento da empresa. Eu não conheço nenhuma empresa pública ou privada que tenha no plano de saúde dos seus trabalhadores 10% do seu faturamento. E de uma colocação feita pelo presidente Rivaldo, que eu me sinto dividido. Porque, deputado Áureo, o senhor é político, eu sou político. Sou uma indicação política ao cargo de presidente dos Correios. Sou indicado pelo meu partido, pelo ministro Gilberto Kassab, meu partido PSD, pelo ministro Gilberto Kassab, nomeado pelo presidente Michel Temer. Como tem sido assim, há 354 anos, todos os presidentes desta empresa, onde, de fora da empresa, nós temos o presidente, 8 vice-presidentes e 16 assessores, 2 para cada um desses vice-presidentes. Dos 108 mil na ativa, nós temos 9 mais 8, 17. Esses são os trabalhadores que vêm de fora da empresa. O restante são todos trabalhadores dos Correios. Não existe ninguém de fora da administração pública que esteja dentro dos quadros da empresa. E na afirmação do deputado, do presidente, quem sabe deputado, né? Pode ser, tem estatura para isso, do presidente Rivaldo, ele colocou que a atual administração está administrando como se fosse uma empresa privada. Então, é um político administrando como empresa privada. Já não sei quem mais eu sou. E agradeço aí pela oportunidade e estou aqui à disposição dos senhores. Só lembrando que, infelizmente, eu tenho que sair no máximo meio-dia, que eu vou a São Paulo, só justificando, vou a São Paulo, atendendo uma audiência marcada pelo Ministério Público Federal, para se discutir um assunto que sou recorrentemente cobrado pelos senhores, que é o BTS de Indaiatuba, ao lado de Campinas. Todos nós sabemos dos problemas que existem nesse BTS e nós estaremos lá respondendo pela empresa do porquê daquele BTS, que é algo meio inexplicável. Quero agradecer